É think, o certo? Think. É, a dica é você fazer o som de S e colocar a língua no meio do dente. Ou seja, você falaria sank, assim, ó. Lembrando que ele tem som de E, né? O I. Então, sank. Think, Aí você think, põe a língua no meio. Thank. think. Let's go. Hi, Rogério. Hello. How are you, man? Good. And you? I'm good, too. You came back from work? Back From work? for work. Work today? Yes. Yes. I working today. Yes, you came back. Came back is voltar. Come back, voltar. Came back, voltar in the past. Today no. Today no. I today I work in home office. Oh, you work in home office. Yes, in afternoon home office. Good. That's Yes. good for you. Now I eat brunch? No. Okay. Dinner? No. Lunch. Yes. You say Now lunch. 1 hour lunch. In after home office. gotcha. You say I ate. That's the past of eat. Eat. Yes, eat. Okay. The past of eat ate. is ate. Yes, eat. Yes, eat. Oh, now I eat. Now is eat. Now. You ate, right? In the past. Or you No, will eat. yes, mas. Yes, present eat. Now eat. Here now I eat. 1 hour. 2 and 3 I eat. Wait. Did you eat? Did you eat already? No. You will still today, eat? No. Now here now, and 2 and 3 I lunch. I eat lunch. From 2 to 3? I eat lunch. Yes, now. Right now during the class? After, yeah, no. Yes, yes. They. Como é que eu posso te dizer? Eles acham que eu tô almoçando das 2 Oh, they think 3, you are eating. mas eu estou tendo aula. Por isso que a minha aula de semana eu só posso ter 1 hora no máximo, porque é o horário que eu falo que eu estou almoçando. E depois eu estou em home office, entendeu? Achar é think, é o mesmo de pensar. Então, they think I am eating. De pensar, think, ok, think. Não, think. Very think. good, perfect. Think. Ok, think. They think I am eating. Yes. Let me change the microphone. Hey, is the sound better now? Is it better? The sound? The sound? Yes, the microphone sound, is it better? Hello? Yes, Or it's okay. the same. No? Is it the same? Hello. No, for me it's good. I can hear you perfect. Okay. I see. But for you, can you hear me well? Oh. Okay. Get out. My cat's coming over the phone. Okay. Yeah, sorry about that. So, you say they think I am eating right now. So they think I am eating right now. Agora, let me tell you one thing before we move on and correct your homework. When you say eat, yes, that's perfect. I ate an orange, I ate an apple. But they say, so this is perfect. What you said is very good. But they also say have. Que é ter, né? Have, que é ter. Eles também falam isso para refeições. Por exemplo, a gente fala tomar café da manhã, né? Tomar, que é uma coisa tipo, que seria take, né? O verbo. Ao invés deles usarem o verbo tomar, eles falam have, que no passado é had. Okay. Então, have a meal. Had a meal.
Então, você falaria assim, they think I am having lunch. Se a gente for falar para café da manhã, faz mais sentido. I am having breakfast. O que isso quer dizer? Fala essa frase e depois me explica o que ela quer dizer. Não, mas é que na verdade, eu queria que falasse almoço. Se almoço não é lanche? Lanche almoço? É perfeito, é almoço. É lanche, eu queria falar lanche. E como tá, mas eu também que tomo lanche? Exato, isso que é o estranho. Por isso que eu ia começar com o café da manhã, pra você, aí fica mais natural. Aí depois eu ia te falar o seguinte, eles falam isso pra tudo. Então você fala tomar almoço, tomar janta, tomar cerveja, tomar vinho. Eu pensei, talvez eu tenha falado errado, porque... Não, falou perfeito. O tomar, eu falei, se é o café, tudo bem, pode até ter a ver o tomar o café. Mas almoço, eu falei, é lanche, não é tomar. Mas tudo bem, se é tomar o lanche... O lanche, ok. Mas é isso, então, para todos, né? Vamos começar com café da manhã. Eu tomei café da manhã. Como você falaria isso? Eu fosse falar sem nenhuma explicação, Beleza. Eu falaria assim, I ate my breakfast. Isso, é o normal, né? A gente fala, eu comi. Eu pensaria assim, I ate my breakfast, ou I ate breakfast. Isso. Agora, então, muda isso para o verbo have, que aí você vai falar no passado. I had breakfast. I Perfeito. had exatamente breakfast. Isso. I had breakfast. Ok. Perfeito. I had breakfast. Agora fala assim, eu estou tomando almoço. Eu sei que é estranho, mas é o certo. Ok. I am had lunch. I am having lunch. Lunch. Lanche? Lanche ou lanche? Lunch. I'm having lunch. Então, I'm had lunch. Had lunch. Had lunch. Lunch. Very good. Agora fala assim, eu vou tomar janta. É estranho, mas é isso mesmo. Ok. Eu sempre uso o I am com o to be? O I am ou só o I? I am seria eu tô, né? Então eu tô tomando, I am having. Agora eu vou tomar... Então é I am. Sim. I will have. Okay. Tá, mas eu uso to be então para falar que eu vou... tá. É futuro eu ainda que não fui. Entendi. Então é I will. Ué, mas aí se eu uso I will, eu não... né? Eu vou... também eu vou usar? Perfeito. Aí eu vou e depois tomar. Eu vou tomar. I will have. Daí que eu posso usar o have. O have é esse tomar. Estranho, né? Não, sim, é que eu ainda não vi os verbos que no futuro. Nunca vi. Fica tranquilo então. Eles não existem. Eu já vi verbo alguns... no futuro. Você só fala vou então, tá. e o verbo e a ação. Tá. E então, o vou é o will. Só tenho... Ok, que só existem verbos no presente e no passado. Isso, e o particípio passado. Aí eu te mostro isso depois, mas relaxa quanto à gramática. Eu vou te mostrar na prática. Então, que sempre que eu for falar alguma coisa pro futuro, como a minha janta que é o futuro, posso usar o will. Então eu uso I will have dinner. Perfect. É dinner? Yes. Dinner, né? Ok. I will have dinner. Agora fala assim, nós vamos jantar juntos. Agora eu tirei o tomar, mas você vai continuar falando do tomar, porque é assim que eles falam em inglês. Nós vamos jantar juntos. Ok. We will have dinner together. Yes, dude. That's it. Viu? É bem mais simples do que parece. Isso aí, parabéns. Assim que você vai se referir ao futuro. Eu não quero jantar com você. Fala isso. Eu não quero. I don't have dinner. Eu não quero jantar. I don't want to have. Entendeu? Quero. É verdade. I don't want dinner for you. I don't want to have. Eu não quero tomar janta com você.
Nossa, aí fica complicado. É bem estranho, por causa do tomar que a gente não fala. Tá, então ficaria I don't want, I don't want, I don't want, I don't want to have dinner for you, to have for you. To have dinner with you. With you. Eu tenho quer dizer, eu tenho eu sei que é tudo com calma, né? But, eu tenho, não é assim um problema, né? Eu tenho que ver bem todas as preposições, porque, como eu te falei, tem horas que o com, a gente pode usar with, outras horas que é o for, outras horas, aparentemente é o to, enfim, tem várias regrinhas ali, né? Como... tem algumas. Quando usar. Uhum. O com vai sempre com with, sem medo de errar. Com with. Tá? Existem outras coisas, às vezes, que aparecem no lugar do com, mas, assim, grande maioria dos casos, sei lá, 90%, 80% dos casos vai ser with. Então, com, jantar com, have dinner with you. Tá. Deixa eu te fazer uma... I'm sorry. Não, pode me perguntar depois, eu quero só treinar mais um pouquinho isso, ainda mais no futuro, tá. E aí a gente corrige, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mas não precisa resposta agora, você pode pensar, dar essa resposta depois. Em julho, eu estava pensando em fazer uma viagem pro México. Yes. Pro México. E eu sei que, assim, apesar de ter muitos mexicanos, o México tem mexicanos, certo. Tem ali a fronteira com os Estados Unidos, enfim, tem muito... Eu até acredito que tem muitos turistas lá também, enfim. Se for o México, que seja uma viagem que não seja tão cara assim, onde eu vou ter um contato com inglês, você indica alguma coisa ou não? Que não seja tão longe, que seja mais ou menos ali, que seja um valor acessível, né? Porque eu só posso viajar em julho sempre, porque a minha esposa é professora. Cara, pior que assim, o ideal é os Estados Unidos mesmo, né? Porque nos demais países você vai ter contato, você pode forçar para falar inglês ao invés de espanhol. Mas vai ser um pessoal que não fala tão bem, mas beleza. O ideal seria Estados Unidos. Se você conseguir comprar com antecedência, aí pode conseguir passagens mais baratas. O ruim é o dólar, né, que tá caro. Onde eu tinha pensado que assim, que não é tão fora da realidade, é Miami, né? Onde tem bastante espanhol, mas tem também inglês, né? É isso. E tem muito brasileiro lá, né? Aí você meio que tem que fugir um pouquinho. Mas tem estados logo ali perto, que você pode até ir de carro mesmo, que aí o pessoal vai falar mais inglês mesmo. Miami acaba quebrando um pouquinho por causa da quantidade de brasileiros lá. Aí logo eles veem que você é brasileiro e querem falar português com você. Porque eles querem que você esteja à vontade para comprar, etc. Acabam puxando muito pro português. Verdade. Ok, thank you. Oh, my pleasure. Então, vamos falar assim. Nós não vamos jantar com você. Ok, nós não vamos jantar com você. We want... posso usar o wanted, né? We wanted. Aí, o want é o querer, né? Ele não tá nessa frase. Nós não vamos jantar com você. Aí você vai falar, nós não vamos. Ok. Verdade, ok. Nós não vamos, yes. We don't go. Don't go. Você vai falar will e not. Assim que você nega no futuro. We will not. No futuro. No futuro, nossa, é verdade. We will, don't go. Not. Daí não precisa do don't. Isso. Tá, ok. We will not dinner. E o que mais? Jantar com você. With you. With you. Agora faltou uma coisa nessa frase que é tomar janta, né? We will not
Have. Yes. Have dinner with you. We will not have the... Oh. Quieto, Mr. Gus. Deixa eu guardar aqui o grande Mr. Gus. Ah, yes. Já te mostrei ele? É o Mr. Gus, cara. Fala, Mr. Gus, dá um alô. Hello, my friend. Guardar ele rapidinho. Ele tá aqui me incomodando, tá? Um segundo. Ok. Então vamos falar assim. Eu não vou almoçar com ela. Eu não vou almoçar com ela. I will not have with you. With you não. She não dá, né? Have ou daria. lunch. With she. Have lunch. Não, ok. Have lunch. Mas esse com ela deixa eu te mostrar. Posso usar with she não, né? Não, é outro negócio. É o her. Vou te mostrar agora e a gente faz algumas frases com eles. É isso daqui, ó. Deixa eu te compartilhar na tela aqui. Essa imagem tá um pouco cagada. Como é que isso aqui funciona? É quando recebe uma ação. Por exemplo, I need help. Eu preciso de ajuda. Can you help me? Você pode me ajudar? Ou você pode ajudar-me, né? Então aqui tá recebendo a ação. Aí por isso que a gente fala with you or with me. With me comigo, with you com você. Mas nesse caso eu poderia usar with her? Exatamente, with her, já pegou. Her, tá. Essa é a lógica. With her. Não, isso daqui eu vi já uma vez. Bora. Eu só não sabia exatamente em quais as ocasiões que eu poderia usar. Mas ok, entendi. Exatamente isso, quando sofre a ação. Então vamos falar, eu não vou almoçar com ela. Ok. Futuro. I will not have lunch with her. That's it, man. I will not have lunch with her. Ele não vai almoçar com a gente. Ok. He will not lunch with us. Cara, muito bom. Faltou só uma coisa. Wow. O have. Sempre o have. Tá, ok. O have, entendi. O have, então, eu posso usar o have sempre que for pro futuro, eu vou usar o will have. E sempre que foi o passado, eu vou usar o had. Exatamente. Tá, e tem alguma outra, e tem que nunca tem o presente na ação? Por exemplo, I have lunch now ou não? Você vai falar, pense em português, é sempre um espelho português para inglês. Eu vou almoçar agora, né? É o que você gostaria de dizer. Não, eu queria dizer assim, como... Eu almoço agora? Exemplo, uma ação, então seria assim, como se eu fosse usar aquele ing, né? Como, por exemplo... Eu tô almoçando? Isso, agora, porque que eu não quero usar nem... eu quero usar o presente, no caso. Beleza. Se você for falar presente, eu almoço agora. I have lunch now. Yes. Eu tô almoçando okay. agora. I am having lunch now. Having, isso. Yes. Eu vou almoçar agora. I will have lunch now. Eu posso falar eu vou almoçar agora? Não, fica meio... eu vou almoçar agora. Tá. Por isso que a minha dica, quando a gente fala sobre o inglês de forma hipotética, o futuro, o passado, a gente acaba se desvinculando da realidade nossa, como a gente fala as coisas. Tá. Quando você pega como fala, aí você fala do jeito que você já falaria português. E essa é a forma que o gringo pensa. Nós dois pensamos, né, os gringos e a gente, ambos, pensam igual. Aí a gente só traduz para códigos diferentes. Mas ele também fala, eu vou tomar almoço. Aí às vezes tem um negócio que é estranho, que é o tomar. Aí o estranho eu te trago. O restante que é literal, você só traduz literal e arrebenta. O que é literal no inglês? Cara, a grande maioria das coisas. A grande maioria das coisas é tradução literal.
Aí as que não são literais eu vou estar sempre desvendando pra você. Eu vou falar, ó, é isso. Aí eles falam tomar as refeições. E esse tomar você vai usar inclusive pra tomar cerveja. Então só antes de seguir, vou só te mostrar, né, que a gente só vai ter essas duas opções mesmo. Que vai ser o presente e o passado. E aí a outra conjugação é terceira pessoa, mas é presente também. Tá. Isso vale pra todos. Ó, tá, eat, ate. Mesma coisa. Não existe a conjugação do futuro. Aí você fala, eu vou alguma coisa. Tá, que no passado, quando eu estiver falando do verbo have, o ter, quando tiver, eu sei que aqui no presente eu vou usar o have para yes, I, you, we, they, e o he, she, it, que eu vou usar o has. Só que aqui no past, que eu vou usar só had. Sempre. Perfeito. Tá, okay. É isso e aí acabou para todos. Ele fica mais fácil. Uhum. Tá, ele fica mais fácil, é uma só. Ok. Tá. Aí eu tenho... Bom, tá, entendi. Legal, né? Não é tão um alienígena. A gente vai... Por isso que eu gosto de ensinar falando. Que aí você vai vendo, opa, é assim na prática. Aí a gente sai um pouco do mundo hipotético, da teoria de como funciona. Fica mais gostoso de aprender, mais fácil de assimilar e de já praticar. Você, na verdade, já tá falando e formando as suas frases. Tá? Vamos falar mais algumas aqui? E aí depois a gente traduz elas rapidinho e eu vou deixar como tarefa a tradução dessas frases. Tá. Eu só fico com uma dúvida aqui. Como eu acho que deve estar até aqui já a frase. Quando eu te falei, por exemplo, I had lunch today. Perfeito. Essa frase que estaria certa? Perfeito. Eu almocei hoje. Tá. Ah, então ok, era isso. Porque almocei, né? Tá. Então, falou no passado, I had lunch. Eu tomei almoço. Já foi. Ok, entendi. Perfeito. I had lunch today, ok, legal. Agora vamos falar assim, ó. Você quer tomar umas cervejas com a gente? Nossa, aí é bem, né? Você quer. Você, com uma pergunta. Do you, né? Posso usar o do you, né? Perfeito. Vai arrebentando que eu vou escrevendo. Ok. Do you have a beer? Do you... Não, I'm sorry. Do you will... Do you will... É você quer. Want. Do you want... Will? Ok. Entendeu? Do you want to have? Porque quer tomar. You have. Ah, tá, que é infinitivo. Exato, obrigado. É bom que você tem muito... A base sua do inglês é bem sólida. Você tem bastante fundamento. Então, por isso que é to have. Às vezes eu esqueço mesmo, mas que infinitivo, ok. Que boa. Do you want to have a beer com a gente? With us? Yes. Eu só tenho uma dúvida aqui. Se eu tô fazendo uma proposta para ele, para alguém, seria uma coisa futura aqui, não seria ou não? Então. Seria ou essa pergunta seria para como eu estou fazendo agora essa pergunta, eu não tenho que usar o futuro. Por isso a minha dica fala o que você quer dizer. Que nem aqui você traduziu algo perfeito. Eu te disse algo que você quer tomar uma cerveja com a gente? E você traduziu literalmente e tá perfeita a sua frase. Agora fala o que você quer dizer, essa proposta. Você vai querer tomar, entendeu? Aí vai ter o futuro, porque você tá falando, você vai querer tomar, né? Entendeu? Então, se você for falar no futuro, a pergunta no português, ela vai ser em futuro em inglês também. Então, pode você me falar algo que você quer dizer em português. E aí a gente traduz ela pro inglês. Fala aí. Manda qualquer coisa. Pode ser vinho, pode ser qualquer coisa, tá? Comer é tudo have. Comer, ok. Que vamos tomar um vinho à noite? Let's have a wine tonight. E aqui poderia ser some também. Vamos ver se ele vai traduzir pra some. Let's have wine ele não tá falando um vinho. Let's have wine tonight. Vamos tomar vinho hoje à noite. Poderia ser um vinho, tá? Poderia falar some wine. Tem... eu já... um vinho. Sem problema. Eu já vi... assim, às vezes eu
quando você usa, por exemplo, o A ou N, né, que você tem que colocar ali, eu vi que às vezes eu vou colocar e dá erro ali. Eu tenho que. Qual é essa regra? Quando eu especifico alguma coisa, por exemplo, se eu falar vinho só, eu não dei qual é o vinho. Que eu não preciso usar, no caso, quando eu for especificar, por exemplo, não sei, vinho tinto, ou 1 ou 2 vinhos, não sei. É isso que você tá falando? Esses dois ou não? Não. Quando eu já vi passar algumas frases, por exemplo, quando você vai falar, exemplo aqui, que nem você fez agora há pouco, você colocou wine, ok? Mas eu vi que ele já apagou, ele falou, não, ó, é sem A aqui, sem ele não gostou do A. Exatamente. Eu já vi algumas frases que eu vou escrever e eu falo, não, já que é uma regra, eu vou colocar sempre esse A ou em cima antes do substantivo. E aí, às vezes aceita, às vezes não aceita, então eu fico meio em dúvida quando usar e quando não usar. Por exemplo, a gente vai falar assim, a chair, porque às vezes é só chair e às vezes é a chair, entendeu? É isso, mais ou menos isso. É como se some fosse... some e a são um, né? E o porquê de usar um e não o outro, vamos pesquisar no Google, vamos ver se ele tem algo mais claro. When to use some or a. A is used with singular countable nouns that begin with the consonant. An is used with singular countable nouns that begins with a vowel. Então, a e an, né, são para coisas contáveis que começam, aqui nesse caso, o a com consoante. Sim. E o n com vogal. Some can be used with plural countable nouns and uncountable nouns. E aí, some pode ser usado para coisas contáveis no plural ou incontáveis. Então o vinho, ele tá assumindo que é incontável. Mas, por exemplo, a gente fala some people, que não se aplica essa regra e usaria some. Então a regra dá uma indicação de contável a, incontável some. Eu até ia falar isso pra você, mas eu falei, cara, não funciona também, porque some people é some e people é contável, né? Mas nem sempre vai funcionar assim, mas pode ir por esse caminho e aí aos poucos a gente vai corrigindo. O que faz ficar bem natural isso? É o consumo de conteúdo em inglês. Quando você conversa comigo, você vai me ver falando certinho. Quando você assiste os filmes e lê livros, você vai ver falando certinho. Então, automaticamente, o seu cérebro vai filtrando para um lado e para o outro. A regra é boa, mas eu já achei aqui uma exceção, então ela não funciona 100%, entendeu? Tá. Falando em livro, eu consegui acabar aquelas 5 historinhas. Uhul. As 5 historinhas, eu consegui acabar. Parabéns. As 5 historinhas. Foi assim, aquela coisa, né? Eu nunca tinha assim, tentado fazer nada assim, parecido. Eu teve palavras ali que eu não entendi, que eu nunca tinha visto na vida, que daí eu fui ver qual eram as palavras, e teve palavras que eu não me lembrava, e aí eu só entendi, né, eu li assim, seu contexto, e eu falei, bom, isso deve estar querendo falar isso, senão fica uma coisa chata, você ficar parando de uma em uma palavra que você não entendeu, então eu segui o contexto. Boa. Mas eu li essas 5 historinhas, que eram mais básicas, tá? Animal. E agora, como eu tenho assinado ali, agora essa semana, se eu consigo assinar outro com mais histórias. Enfim, você vai para um novo nesse nível? Ou você vai querer ir para algo real que você leria já em português para otimizar seu tempo? Eu acho que eu vou para ser um novo nesse nível, porque eu vi lá que tem um outro que é dessa mesma autora. Então eu achei legal e diz lá que as histórias são mais que dinâmicas, então eu vou tentar, essa diferença é que agora que são mais histórias, né, são 30 histórias, então que eu pretendo ler, assim, começar a partir dessa quarta-feira, que Wednesday, a ler uma ao dia, entendeu, quando estou à noite, tal, parabéns, tô mais calmo.
eu penso que dá para ler à noite uma ao dia. Eu Nossa. paro aqui e leio com calma. São muitas páginas, Rogério? Então, como eu estou usando o Kindle, assim, a gente perde um pouco a realidade das páginas que são, mas não são. Esse que eu li, que são 5 histórias, que, por exemplo, foram 100 páginas, né? Mas são do Kindle, então não é uma página inteira de um livro, né? Geralmente, eu acredito que dê assim, a metade, talvez, algo assim. Ou que um pouquinho menos. Não, muito bom. Você foi bem assíduo, né? Leitor e arrebentou num período muito curto. Para mim, seria bem difícil, porque eu não sou um leitor assíduo, infelizmente. Mas que bom para você. Muito, muito bom. Continua. Me avisa o novo livro que você for ler. E a última pergunta sobre isso é se você tá lendo em voz alta. Então, é por isso mesmo, tá? Eu costumo estar no quarto, porque essa minha esposa, minha filha estão aqui à noite, já na sala, que o apartamento não é grande, né? Então eu fico no quarto aqui fechado e leio em voz alta. Mas sim, é que estou seguindo essa regra. Que bom. Eu leio em voz alta, mas eu acho melhor à noite, porque de dia essa empresa ela costuma chamar no celular e eu acho muito ruim. Eu acho que quando você começa, até para estar fazendo numa tarefa, homework também e tal, eu acho bom você estar com a sua mente para aquilo só, senão você fica parando e tudo mais, e é uma coisa que eu gosto de ter atenção para fazer, entendeu? Eu não acho legal ficar parando e tal, então eu prefiro estar mais calmo, relaxado, daí eu faço isso com mais calma mesmo, então eu acho melhor à noite. Perfeito, muito bom. Ótimo. Só continuar. As séries você tá conseguindo ver também? Estou sim. Estou vendo The Office. E eu estou fazendo o seguinte, os filmes também, quando é o final de semana, né? Quando é o final de semana, exemplo, ontem eu vi um filme pela Netflix, que te recomendo ver também. O filme, não sei se você gosta de ver. Deixa eu ver o nome dele aqui. Por favor, inglês, eu vou anotar aqui tá no meu paracito. Esse filme é muito... Ele é um filme de suspense. E o filme é muito bom, assim. A história dele é uma história curta. Aqui é um filme curto. Deixa eu ver que o meu Netflix já está em inglês, tá? Aê, boa! Muito bom. E eu sei, o pior é que eu vi aqui, que eu traduzi o nome ontem, na hora que eu vi, que eu comecei a ver, eu traduzi, mas eu esqueci como é o nome dele em inglês. O último que eu assisti é Family Man, é antigo, com Nicolas Cage. Family Man. Ele é legal também. Era pra ele estar aqui na minha lista de vistos aqui. Se você quiser me mandar depois também, fica à vontade, pra não tomar teu tempo de aula, né? E a gente... Não, é verdade, é que quando eu vejo um negócio, eu fico com aquilo na cabeça. Só um minutinho. Tá tranquilo. Cadê aqui? Ele devia estar aqui, viu? Depois eu vou ver e eu te mando aqui, que não tá aparecendo, mas em português... é fácil aqui, pera um pouquinho, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu vendo aqui eu já lembro. Deixa eu só escrever aqui. O nome não tá aparecendo aqui, mas como se fosse em inglês, aqui não tem a tradução exata. Em português seria os excluídos. Os excluídos? Mas em inglês estava strange, alguma coisa assim, não sei se era strange, algo assim. Não sei se estava com a tradução certa também. Não, obrigado pela indicação. Sempre bom assistir filme já com um filtro, né? É tão triste quando a gente assiste um filme e ele... você perde tempo. Esse filme, assim, se você ver o final, se eu vi com a minha esposa, ela não gostou. Aí eu falei, mas é a realidade, é um filme que... Mas enfim, é bom filme, é legal. Por que ela não gostou? Mas como te falar, você vai falar, que eu não vou ver. Mas é um filme que o final eu acho que não é nada fora do que, vamos falar assim, do que um ser humano ele pode fazer, é isso. Legal, né? Ele pode fazer. Eu não gosto muito de filme que
É aquele, o bonzinho ele sempre vence, o bem sempre vence o mal. Eu gosto de filme que é realista, em que você fala, meu, o final é triste, mas o ser humano é fogo, meu. Legal, tá bom. Beleza. Mas que bom que você tá assistindo as séries e os filmes. Você tá assistindo aquele esquema em inglês depois português ou já direto em inglês? O que você tá preferindo? Esse, por exemplo, quando é longo o filme que nem esse, aí eu vejo só em inglês e com a legenda em português mesmo. Não tô conseguindo fazer aquele... Porque a série, se eu consigo, senão eu ia ter que ver 2 vezes, né? Mas ainda assim, eu acho legal porque tem várias palavras ali que você antes não prestava atenção e que agora eu presto mais atenção, entendeu? Você pode ver o mesmo filme de novo, se você quiser. Sacrifica um pouco do seu entretenimento, né? Porque você fala, pô, quero ver um novo filme, aí assistiu mesmo. Mas vale a pena. E quanto antes, melhor. Por mais que você tenha assistido já a primeira vez em inglês com a legenda em português, se você assistir de novo em inglês com a legenda em inglês, você vai lembrar o que rolava e você vai estar forçando mais. Porque o nosso cérebro, ele vai que nem a água, né? No que é confortável. E aí você... O que é mais fácil, né? Acaba prestando muita atenção na legenda e pouca no inglês, né? É difícil de prestar atenção nos dois. Pra mim, se eu assistir o filme com a legenda em português, eu tenho que me forçar a não ver a legenda. Porque se eu vejo, aí o meu cérebro fica pensando em português, eu já não... Entendeu? Não, eu faço isso também em espanhol também. Se eu não gosto de usar legenda, minha esposa usa legenda, mas quando a gente quer ver filme, eu falo para ela assistir sozinha o filme, porque eu não gosto de olhar com ela, porque ela coloca legenda, ela coloca assim em espanhol mesmo, legenda, né? Mas se eu não gosto, porque é o que você falou, o seu cérebro vai porque o que é mais fácil, ele quer ler, e ler vai ser mais fácil do que ouvir, né? E fica ruim, porque você olha ali e você acaba lendo também, né? É uma coisa automática, parece. Exatamente. Bem, vamos dar uma revisadinha antes de corrigir lá. A gente viu que some a gente pode usar para incontável e para plural contável. Ah, não, faz sentido essa regra. Porque agora que eu pensei, some people é plural contável. A regra faz muito sentido. Some people. Tá, que eu posso estar se contando as pessoas. Você conta elas, são contáveis, mas são plural. Então por isso que é some. Tá. Some people. E a é para contável no singular, né? Tá. Então o some a gente usa para incontável e para plural contável e o a para contável no singular. Tá, mas no caso, quando eu tô falando, por exemplo, lá o vinho, ele coloca como sendo do incontável, porque é líquido, é isso? Porque é líquido, bebida, comida, ele coloca como sendo incontável. E essa questão de contável e incontável nem sempre faz sentido. Por exemplo, você vai falar some, você vai falar much fruit e vai falar many vegetables. Much para fruta seria incontável e vegetal é contável, que não faz nenhum sentido. Então, às vezes, ele bate em coisas que não fazem sentido. Aí, no caso do vinho, até faz mais. O vinho é incontável, porque a gente não sabe quanto vinho. A não ser que eu fosse usar, no caso, se eu estivesse falando do vinho, eu falasse, por exemplo, a bottle wine. A bottle of wine. A bottle of wine. Bottle. Wine. Yes. Aí sim, né? Porque que eu tô contando numa só. Exatamente. Perfeito, perfeito. Vou colocar aqui, fruta, incontável. Uncountable. Não faz sentido, porque a gente fala 1, 2, 3 maçãs, né? E vegetal. Aí vegetable. Countable or uncountable? Countable. Countable. Ué, mas é que nem a fruta. Então, às vezes o inglês é bem nada a ver. Mas, de modo geral, ele faz esse sentido, que nem se falou. Uma garrafa, a bottle of wine. A bottle of wine. A bottle. Bom? Ok. Próximo. Então, a gente viu que have, qualquer verbo, né? Vai ter o presente e vai ter o passado. E aí tem a forma de conjugar para terceira pessoa. Mas essas são as únicas 2 formas, presente e passado. Tá.
No caso do eat, por exemplo, eat e ate. Então, o que é esse? Esse é a terceira forma que a gente usa para falar eu já comi. I have eaten. É o tal do present perfect. Aí numa outra aula eu te ensino ele que é eu já e eu ainda não. Eu ainda não te ensinei isso, né? Não. Não, mas acho bom a gente, se possível, a gente ficar mais no present que past. Agora. Não, por enquanto sim. Uma hora você vai precisar falar, eu já não sei o que. Aí eu vou falar, esse é o momento. Aí entra essa aula. Não, tá? Ok. Próximo. Aí a gente viu esses caras, que é recebendo a ação. Ok. With me, with you, with him, with her, with it, with us, with them. Vamos traduzir elas. Você pode falar em inglês e depois traduzir. Eu vou falar em inglês primeiro, que aí você treina a pronúncia, tá? Can you help me? Tá, ok. Can you help me? É que você pode me ajudar? Perfeito. Você vê que no nosso a gente traz pra antes, né? Me ajudar. Então, quando você for falar te trazer, bring you. Te levar, take you. Tá bom? É que geralmente em filme, quando assistindo, eles nem falam essa frase toda, assim, help me, não é? É mais ou menos assim, né? Help me. Total. Me ajuda. E aí, help me. O me ficou no final, mas é o me ajuda em português. Ou ajuda-me, só que a gente não fala assim em português. Então, eu sempre tento trazer para o que a gente fala em português. Próximo. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Help you. Perfect. Help you, yes. What is it? Você pode ajudar. Ok. Aqui fica... Eu posso só ajudar você? Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar? Ok. Certo? Posso te ajudar? Isso tem mais a ver com como a gente fala em português. Sempre vou tentar trazer para o mais próximo do seu dia a dia. Próximo. Can I help you? Ok. Yes. Can you help him? Can you help him? Você pode ajudar ele? Perfect. Can you help her? Can you help her? Você pode ajudar ela? Perfect. Can you help it? Isso aqui não faz tanto sentido. Can you help it? It ou it? It. It. Yes. Can you help it? Você pode te ajudar o dog, cat? Exato. Né? Alguma coisa assim? Dog, can you help us? Can you help us? Você pode ajudar... não, você pode nos ajudar, né, no caso? Ou você pode ajudar a gente. Ambos são perfeitos. Tá, que você pode te ajudar a gente também, ok. Can you help them? Can you help them? Você pode ajudar eles? Perfect. E aí, jantar. Como que o gringo fala jantar? Vamos jantar. Só? Vamos jantar, por exemplo. Let's go dinner? Let's have dinner. Ok. O go, mas o go, quer dizer, sei que é uma outra situação, né? Outra situação, mas quando a gente tá indo para algum lugar e eu chamo, a gente usa o let's go, né? Mas para o jantar em si, é let's have dinner. Vamos tomar janta, isso mesmo. Let's have dinner. E para você falar, vamos almoçar. Ok. Let's have lunch. Yes. Let's have lunch. E vamos tomar café da manhã. Let's have breakfast. Let's have breakfast. Esse é o único que faz sentido pra gente se a gente for traduzir have como tomar, né? Foi quando você começou a aula, iniciou, foi o único que pra mim ele fazia sentido. Por isso que eu achei que eu tinha errado no nome ali porque pra mim o único que fazia sentido de assim, tomar é breakfast. Mas então agora vale pra todos, até pra tomar vinho, tomar cerveja e até mesmo pra comer chocolate. Qualquer coisa, refeição, você pode usar have. Vai ingerir, pode usar have. Ok. Have some water, toma uma água. Então, lunch... Você sabe... pode falar. Lunch. Não, você sabe que esse ano passado, né, eu tava fora, tava fazendo aqui um intercâmbio, e quando eu voltei eu peguei um voo de uma companhia, você deve conhecer, aquela lá, British.
Foi o melhor voo que eu tive até hoje, foi essa companhia também, muito bom. E eu vim sentado a um lado de um cara argentino. E esse cara, e assim, a companhia, que eu não sabia também, que essa companhia, ela ia para Londres, me parece, na época. Então ela veio de lá, ela fez uma parada aqui no Brasil e estava indo para Londres. E todos os comissários, desde o início do voo, eles só falaram inglês, que eu também achei absurdo, porque eles estavam na Argentina, vieram para cá e ninguém falava espanhol lá, era só inglês. Eles falaram inglês o tempo todo. E esse argentino, a gente começou o voo, né? Veio lá, eles vieram oferecendo, né? Que eu fui comendo, deu certo, apesar de não, na época não tinha nenhuma noção, mas tinha uma mínima noção. E aí, esse sujeito acordou. E aí ele queria água. E, cara, ele não sabia que falar água em inglês. Ele não sabia. Aí ele olhou para a terceira moça, começou a estar fazendo assim para ela, ó. Assim. E a mulher não me empáfia, cara. Também eu falei, meu, é só que o brasileiro mesmo que é gentil, que ele quer ajudar as pessoas. A mulher falou para ele understand. E ele também não estava entendendo nada. E aí eu falei assim para ela, né? É que eu me lembro bem. Eu falei para ela assim, he asked the waiter. É que eu falei para ela, né? E aí ela falou assim, waiter. Aí eu falei, yes, waiter. E aí ele pegou a água, né? Aí ele pegou. Aí a gente vê que falando espanhol, tal, no voo. E ele falou que não sabia nem estar pedindo água. Daí eu falei assim para ele, mas tipo, eu falei para ele em espanhol, meu, mas é água, pô. Mas é água. E assim, parece que não, mas o que você falou hoje é assim, importante, porque eu não sabia também que era have breakfast, have lunch, have dinner. Então, tomar, né? Às e vezes eles perguntam pra você, que what do you want to have? O que você quer ter, né? O que você quer tomar? What do you want to have for dinner? O que você quer ter? O que você quer tomar para a janta? Aí ele vai falar chicken or pasta, né? Massa ou frango. Isso. Então, às vezes umas coisas que você... E lá, eu acho que ela ficou até meio assim... Quando ele foi falar, eu vi que ela tava entendendo. Pô, ele tava falando que ele queria tomar alguma coisa, né? Deveria ter. Mas as pessoas, algumas, elas não fazem muito assim. Questão, né, de ajudar. Ou você se expressa, ou que eu não te dou nada, entendeu? Não, é fogo, né? É fogo. Assim, fogo. Então o almoço aqui é lunch. Ainda bem que você conseguiu ajudar o cara, né? Senão ele ia morrer de sede lá. Não, Coitado, eu me lembro bem quando ela veio me oferecer o suco eu entendi bem o que é o suco a pedir, que o lanche também era era frango ou peixe, também assim, entendi bem que pedi. A sobremesa era bolo de chocolate, também entendi, entendeu? Mas o cara, enfim, ele não entendeu nada. É fogo, né? Caramba. Dúvida. Eat é comer. Qual é o passado de eat? Ate. Perfeito. Eat, ate. E esse é o gerúndio, eating. Eu tô comendo, I am eating. Tá, now, né? Vamos corrigir algumas coisinhas aqui antes de eu te liberar. Aqui, ó, só vai ter que traduzir as frases que a gente fez. É só escrever elas em português. Ok. E acabou. Só tem isso de lição. E aqui eu coloquei you think, que é achar ou pensar, né? Então eu achei, I thought, que é achar no passado. I thought you were working now. Esse think é aquele que tem o som que era de F, certo? Eu falo assim, ó, think, ou
É think, o certo? Think. A dica, eu peguei com um cara da internet muito boa, é você fazer o som de S e colocar a língua no meio colocar a língua no meio do dente. Ou seja, você falaria sink, assim, ó. Think. Lembrando que ele tem som de E, né? O I. Então, think. Aí você põe a língua no meio. Think. E tem um think também que é doente, né? Acho que é na think. Sick ou não? Doente. Sick. E sink sick. Mas... é pia. Nossa, meu Deus. Ó, deixa eu te mostrar. Think. Então você tem sick. Pensou? Você vai falar que você tá pensando e você fala pia? Eu tô pia, mas aí a pessoa meio que entende um pouquinho, né? Você não é pia, não. Nossa, entendi. Sim. Aí é só pôr a língua pra fora e aí não vira pia. Muito bom. Perfect. Vamos traduzir um pouquinho antes de eu te liberar, pode ser? Você tem tempo? Porque você tem o almoço aí, né? O almoço já tá acabando. Aqui. I don't know how to work with pressure. Fala ela em inglês e depois traduz. I don't know how to work with pressure. I don't know how to work with pressure. Pressure. Fracture. Eu não sei o quanto eu vou trabalhar, né? Aqui é como. Tá perfeito, inclusive. Ter como? Não sei como eu vou trabalhar. Aqui é eu não sei, I don't know, how, como, trabalhar com pressão. I don't know how to work with pressure. Tá, eu não sei como trabalhar com pressão. Perfeito. Também o pessoal fala bastante. I don't know how to work under pressure. Under pressure. É debaixo de pressão, sob pressão. Próximo. Esse how a gente usa muito ele para falar em quantidades também. Também, né? Você pode usar para quão, né? How good, quão bom. Ou how many, quantos, né? Mas o how, assim, ele também é como, e aqui nesse caso é como. Geralmente ele vai ser como. Tá, como. I know my life. Okay. I know my life. I know my life. I know my life. Então, ok, aqui tá tudo certo. Esse I know my life eu entendo, eu com minha esposa, você entende minha esposa? Wife seria esposa, life é vida. Aqui você falou, eu conheço minha vida ou eu sei minha vida. Tá. Ok, eu conheço minha vida, ok. Próximo. Você tem 5 minutinhos pra gente fazer mais alguns ou você prefere ir? Tenho sim. Life is complicated. Essa eu tirei aqui de uma música. Viver é complicado. Life is complicated. Viver é complicado seria living is complicated. Living. Life é vida. Desculpa. Desculpa. Eu que falei errado. Era isso mesmo. A vida é complicada. A vida é complicada, muito bom. Essa era a ideia. A vida é complicada. Good. Next. É complicado. Studying and working is complicated. Yes. Study and working is complicated. Eu quis passar a ideia que estudar e trabalhar é difícil. É complicado. Isso é complicado. Assim, pode sempre ir na tradução literal, sem contexto mesmo. A gente pega o contexto pelo que você disser, pra gente sempre ter esse espelho de português e inglês. E ele deixar ele cada vez mais rápido. Aí vai te deixando cada vez mais ágil em fazer as traduções. Com o tempo, seu cérebro cansa e você para de traduzir. My father was absent from my party. Ok. My father was absent from my party. My party. Eu coloquei aqui que se meu pai, ele não estava na minha festa. Perfeito, é isso mesmo. E aqui, ó, você tinha falado father e depois você se autocorrigiu e falou father. Sempre que for TH é som de the.
e não som de ira. Esse som de ira é o Tzinho aqui, ó, entre vogais ou às vezes quando ele tá depois de um R, tá? Ok. Aí que vem aquele ira. Beleza? Aqui tá perfeito. Sua pronúncia foi perfeita. Próximo. Your son is absent from classes. Your son is absent from classes. As classes mesmo, né? Classes. Ok, classes. Seu filho que faltou nas aulas. Ou falta nas aulas. Seu filho tá ausente das aulas, né? Por isso. Próximo. My reason to live is you. Oh, that's very good. Very poetic. My reason to live is you. My reason to live is you. Minha razão para dar vida é você, né? Minha razão de viver. Minha razão para viver. Isso é você. Isso, very exato. good. Next. I want 3 reasons to work today. I want 3 reasons to work today. 3. 3. Very good. I want 3 reasons to work today. Eu quero 3 razões para trabalhar hoje. Isso. E razões você também pode traduzir como motivos, tá? Então, quando você pensar em português, motivos, você fala reason em inglês. Ok. Next. My team is important to the company. My team is important to the company. Minha equipe é muito importante para a empresa. Yes. A equipe é importante para a empresa. There is a cup here. There is a cup here. O copo está... Esse daqui é o copo. Esse daqui é o... Isso aqui é tem. Tem, né? Ok, que tem que um copo aqui. Perfeito, tem um copo aqui. Tem um copo aqui, Next. There are 4 cars on the street. Ok. There are 4 cars on the street. Tem que ser 4 carros na rua. Perfect. Next. There is a boy on the floor. There is a boy on the floor. Tem um garoto no chão. Yes, man. Very good. Tem mais Não, aqui? Eu vi isso esses dias aqui no carnaval aqui de rua. Mas você via que no chão era garoto e garota caído. Caramba. O pessoal, que festa nada a ver. A juventude E eu indo até o mercado com esse meu esposo, o povo aqui no chão caído. Falei, que é isso? Eles estão caído no chão. Tendo coma, né? Provavelmente, alguma coisa. Gente, o povo bebe até cair. Eu falei, nossa, né? Com coragem, né? Beber até cair, gente. Para no meio da rua com um monte de estranho, você podendo ser abusado, né? Pessoal bem nada a ver. Então ficou isso de lição, e aí eu sempre começo falando com você em inglês e a gente vai embora e entra em conteúdo e acaba tendo mais coisa, né? Eu vou tentar dar uma segurada e corrigir, mas bom que a gente conseguiu corrigir algumas coisas. Muito bom que você tá lendo e assistindo. Eu recomendo que você reveja o filme agora em inglês que você já viu, pra não perder. Ok. Né? E faz assim sempre pra tudo que você assistir. Por enquanto assiste em português, depois assiste em inglês. Assiste direto em inglês com legenda em português? Boa, mas aí depois assiste então em inglês com legenda em inglês pra te forçar, tá bom? Tá, vou tentar fazer isso. Então boa, sobre as reposições a gente combina por WhatsApp, mas é legal, a gente pode fazer na quarta e na sexta também se você tiver disponibilidade, tá? Tá bom então, ok. Então tá bom. Alright, my friend, have a good day. I will see you tomorrow. Ok, bye bye. Bye, take care, have a good day.